13 estados e o Distrito Federal escolheram ontem os novos governadores. Vamos ver agora como foram as eleições no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, foi reeleito com 55,78% dos votos. Ele derrotou o senador Marcelo Crivella, do PRB. Pezão era vice de Sérgio Cabral desde 2006 e assumiu o cargo depois da renúncia do governador há 6 meses. A gente tem que olhar para frente. O Brasil, eu acho que a gente tem que esses próximos, a começar de agora. Ver o resultado das urnas e ver que a gente pode ter o PMDB sonhando em ter um presidente do PMDB. No Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, teve 55% da preferência dos eleitores. Derrotou Jofrão Frejá, do PR. Após o resultado final das eleições, Rodrigo Hollenberg afirmou que entre as primeiras medidas que vai adotar como governador será melhorar a transparência nos gastos públicos. Nós vamos criar um conselho de transparência na primeira semana de governo e vamos iniciar os procedimentos para que em todos os locais de grande movimento nós tenhamos painéis com todos os contratos feitos pelo governo. Em Goiás, o tucano Marconi Perillo, com 57% dos votos, derrotou o ex-governador Iris Rezende, do PMDB. Esse vai ser o 4º mandato de Perillo como governador. A sinalização clara da população goiana, dos eleitores goianos, foi no sentido de dar mais 4 anos a esse projeto vitorioso, que está transformando cada vez mais o nosso estado. No Mato Grosso do Sul, o deputado federal tucano Reinaldo Azambuja garantiu a vitória com 55% dos votos válidos. Ele derrotou o petista Delcídio Amaral. O governo tem que voltar os olhos para ajudar os estados nas questões das fronteiras, para desenvolver realmente uma política de desenvolvimento na infraestrutura. Daqui a pouco vamos ver a comemoração dos eleitos na Paraíba, Amapá e Rondônia. E vamos voltar a São Paulo para falar com o Florestan Fernandes Júnior. Florestan. Guilherme, nós voltamos com a historiadora Maria Aparecida de Aquino. Vamos falar agora, professora, sobre governabilidade e também a eleição dos governos nos estados. Como é que ficou essa nova composição nos estados? Eu achei bastante positiva pelo seguinte, porque representa ao mesmo tempo uma diversidade. Então você tem, por exemplo, partidos que nunca tiveram chance de eleger governadores e desta vez você vê partidos novos entrando na composição. Isso é importante, isso renova a democracia, dá ao Brasil uma dimensão exata de ir para frente, de caminhar na direção do futuro. Então isso fortalece a democracia. Então me pareceu bastante significativo e bastante importante essa eleição. Agora você toca na questão da governabilidade. Então, temos clareza que haverá dificuldades. Não é? E essas dificuldades, elas virão de existir uma composição que tem um espaço para a oposição bastante grande, tanto na Câmara como no Senado. Então, obviamente que sempre haverá uma luta para determinados projetos conseguirem a sua aprovação. Agora, também não devemos ver isto como um aspecto que seria impeditivo de caminhar. Porque, por exemplo, quando a presidente acena, e ela acenou várias vezes na direção de referendo popular, eu acredito, por exemplo, que a reforma política ela vai passar, inclusive, por um referendo popular. E a gente pensa, puxa, mas vai consultar a população? O que isso significa? Representa gastos de dinheiro? Qual é a importância? Devemos lembrar que uma figura pública bastante conhecida, inclusive pelo seu conservadorismo, eu me refiro a Charles de Gaulle, que governou a França durante muito tempo e em diferentes circunstâncias, no pós-guerra e muito depois, na década de 50, na década de 60, era uma pessoa que muitas vezes recorreu à questão do plebiscito. Então, em situações distintas, em situações de dificuldade, em situações em que poderia haver dúvida em relação à população, eu acho que puxar o referendo popular, isso será muito importante e será um exercício novo para fortalecer a nossa democracia. Agora, essas bancadas estão muito ligadas aos governos estaduais.
a situação acabou fazendo um número maior de governadores. Isso ajuda na hora da reforma? Mas sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer, a diversidade é um aspecto positivo, mas, ao mesmo tempo, nós podemos considerar que o fato de existir um número maior de governos compostos pela situação e pelos partidos que apoiam, isso vai facilitar no sentido de conseguir passar as reformas que são importantes para o Brasil. O que a gente percebeu também, professora, é que a sociedade civil, né, e setores mais à esquerda, né, que votaram em candidatos mais ideológicos, no segundo turno votaram na presidenta Dilma. Isso muda a agenda dela? Eu acho que, na realidade, ajuda a compor na direção. Isso acho que vai ser importante quando a presidente abre dizendo o diálogo, quando ela vai falar essa palavra como a palavra mais significativa para ela, mais importante para o Brasil daqui para frente, isto vai ajudar a trabalhar nessa direção. Ou seja, dialogar com todos os partidos, desde os partidos considerados da base aliada até os partidos que não são da base aliada, isso é extremamente importante. E, neste momento, esta ideia de uma diversidade de composição é bom para que esse diálogo se imponha cada vez mais. Agora, outra questão importante é a da relação com os empresários e o setor financeiro. Essa vai ser uma tarefa, acho que, dura para a presidente. Você acha que ela tem condições de melhorar nessa área? Eu acho que tem condições de melhorar, sim. E também nós precisamos entender o seguinte, é importante que se entenda. Há muito tempo atrás, nós que trabalhamos com a área política e com a área social, nós usávamos uma expressão para dizer do capitalismo, capitalismo selvagem. E às vezes eu fico pensando que em determinados momentos a elite que nós possuímos é uma elite selvagem. Então é preciso que essa elite entenda, e acho que esse é o momento exato, o momento importante para que isso aconteça, é necessário que ela entenda que todos nós temos um objetivo. E que se você for destrutivo, ou seja, se você não participar, e se você não se aliar, e você não financiar determinados projetos, isso é uma coisa que está completamente fora do ritmo. Então eu acho que isso vai ser importante, quer dizer, construir uma relação significativa com o empresariado. Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Eu que agradeço e cumprimento vocês pela reportagem. Obrigado. Catiúcia. Obrigada, Florestan.